Fala, jogador! Beleza? Hoje a gente vai estar prosseguindo com a sessão do reading. A gente conhece a história do Paulo, eu te contei no vídeo ontem que ele estava ali acertando 32 de 46. Era um desempenho baixo, ele errava muita pergunta, até que ele descobriu 3 pilares muito importantes da sessão do reading que transformaram a preparação dele para o TOEFL. Ele começou a ter resultados muito maiores. Então a gente já viu compreensão, vocabulário e hoje a gente vai estar vendo os atalhos mentais. Eu já dei uma explicaçãozinha ontem do que é os atalhos mentais, mas pensa assim, pensa aquela atividade que tu repete. Vamos imaginar o Cristiano Ronaldo na Champions League. Cara, o Cristiano Ronaldo tá acostumado a jogar Champions League, ele joga tanto Champions League, que fica fácil pra ele. Ele faz gol de cabeça, ele faz gol de bike, ele faz gol até de barriga se for preciso. Porque ele tá acostumado, ele jogou tantas vezes aqueles jogos que a cabeça dele já se acostumou com aquele jogo. E essa é a mesma ideia que eu tô trazendo aqui pro TOEFL. A gente vai estar repetindo tantas vezes, mas tantas vezes, exercícios do reading, óbvio, com as estratégias de orientação correta, que vai ficar fácil pra ti. Tu vai virar o Cristiano Ronaldo do TOEFL. Orientação correta, o que tu precisa fazer para começar a criar os teus atalhos mentais, além de, claro, começar a praticar. Mas tem uma questão, se tu só fazer a prática, só que de maneira errada, tu não vai ter resultados. Eu gosto de dar bastante exemplo pro futebol, então vamos vir de novo aqui. Se tá pegando, tu pode treinar, passar o dia inteiro chutando bola. Só que se tu tá chutando do mesmo jeito, tá treinando a falta pra bater do mesmo jeito, tu não tá mudando a estratégia e tá dando errado, tu não vai ter resultado. Tu tem que estar testando diferentes estratégias até tu achar certa. E cara, tu não precisa estar se jogando, tentando achar a estratégia certa pro TOEFL, porque ela já existe e é o que eu vou te passar agora. Mano, antes da gente começar com esse exercício, a gente vai te passando todos os conteúdos. Pega, por favor, uma caneta, um caderninho, um papel e se prepara para anotar tudo que eu tô falando. Isso é muito importante, é importante que tu anote isso, porque tu vai estar aprendendo isso de uma maneira muito mais forte. A estratégia que vai nos guiar, que vai te guiar nesse vídeo e para sempre no reading, esse é o mantra do reading, esse é aquela torcida que a gente canta pro nosso jogador preferido no estádio. Você não lerá o texto todo. Caralho, Pedro, como assim? Sessão do reading, como é que eu vou responder as perguntas se eu não ler o texto todo? Fica tranquilo que eu sei o que eu tô falando, eu passei por essa situação e agora eu que vou te jogar a pergunta. Me diz como tu vai responder 10 perguntas e ler um texto de 6 parágrafos em 17 minutos. Tu consegue? Cara, se tu consegue fazer tudo isso, pô, tu vai tirar 200 no TOEFL. Tu tem até algum dom especial, não vai para os Estados Unidos, não vai para qualquer faculdade, vai para Harvard, tipo, é um prodígio. Cara, não existe essa possibilidade. Ninguém faz isso, a não ser que tu seja o cara mais pica da leitura. E mesmo assim, quero ver tu responder de maneira certa, porque tu vai ler tudo desleixado. E daí agora tu vai estar se perguntando, cara, por que tu me ensinou então o skimming e o scanning? Cara, porque o scanning principalmente vai ser fundamental para essa estratégia que eu vou estar passando agora. O scanning a gente estava escaneando a prova, né? E é basicamente isso aí que a gente vai fazer na sessão do reading. A gente vai fazer literalmente um scanning da prova em busca daquela informação que nos interessa. E óbvio, eu vou te falar qual é a informação que interessa, qual é a informação que tu tem que ir atrás na hora da prova. Existem 11 tipos de questões que podem cair na prova do TOEFL. Podem cair na sessão do reading. Tu vai ler de 3 a 4 textos, e daí nesses textos vão ser 10 questões cada uma, a partir do dia 1º de agosto, eu tô falando já com as mudanças do TOEFL que vão acontecer a partir do dia 1º de agosto, e daí tu vai ter 10 questões. Então, algumas questões ali, em alguns exercícios não vai cair determinada questão, mas é importante que tu conheça os 11 tipos de questões, que tu domine elas. Antes de eu estar passando essa questão, eu vou te passar a estratégia que vai ser o coração, que vai ser o piloto, a raiz ali da nossa estratégia geral, que vai variar um pouquinho de questão para questão. Mas primeiro de tudo, a primeira coisa que tu vai fazer quando começar a prova é, tu não vai ler o texto todo e tu vai começar a responder as perguntas. Como é que tu vai responder as perguntas? Tu vai ler ela com atenção. Nos primeiros momentos, os primeiros contatos que tiver com essa questão, é importante que tu tenha atenção, tá? Tu já tá se acostumando. E daí tu vai pegar e vai buscar palavras-chave dessa questão. Tu vai ver algumas palavras, tu vai ver quando eu estiver te falando sobre
diferentes tipos de questões, que existem palavras-chave, palavras que não estão em outras questões, e vai ser essa palavra-chave que tu vai buscar no texto. Mas o que são palavras-chave? Cara, se a leitura é sobre meteoros que destruíram dinossauros, a palavra-chave ali na pergunta provavelmente vai estar relacionado com isso. E uma coisa para tu ficar bem tranquilo, então, que tu pode confiar na estratégia é que assim, ó, a primeira pergunta vai estar condizente com o primeiro parágrafo, a segunda pergunta vai estar condizente talvez com o primeiro ou no máximo no segundo, ou seja, elas seguem uma ordem. Então nunca vai ser, por exemplo, a primeira pergunta tá relacionada com o quarto parágrafo, daí a segunda com o primeiro e tá uma bagunça. Não, a prova do TOEFL, por mais que seja um pouquinho pau no cu, mas deixa entre a gente, eles fazem as coisas também para estar nos ajudando. Então, por isso a importância, e é explicado por que a gente não se lê o texto todo. Eu já tô começando e agora tu já tá começando a entender por quê. Então, tu vai ver a palavra-chave e vai pesquisar essa palavra-chave lá no texto. Lá no parágrafo, ele também vai estar indicando qual é o parágrafo que tu tem que ir buscar, ou seja, tá fácil demais. E daí entra a questão da importância do scanning. Tu tem que estar lendo rapidamente, tem que estar tendo uma leitura quase que superficial até que tu consiga encontrar a palavra-chave. Geralmente, 80% dos casos, a resposta vai estar ali na frase. Se não tiver na frase onde está a palavra-chave, vai estar um pouquinho em cima ou um pouquinho embaixo. Mas essa é a nossa dica, a nossa orientação geral. E daí, tu vai ter lido a pergunta, vai ter entendido o contexto da pergunta, foi lá, buscou as palavras-chave, daí tu pensa, pô, essa aqui é a resposta. Então, tu vai e nas alternativas tu vai confirmar qual é a resposta. Geralmente tu vai estar conseguindo ali. E cara, se tu tá ficando muito tempo, não dá pra overthink, não dá pra pensar muito. Se tu viu que, pô, tá difícil, chuta. Tu vai ter que chutar qualquer coisa, ok? E daí também entra mais uma questão, a importância das palavras-chave. Se tu vai chutar, chuta em alguma palavra que chuta com aquela questão que parece estar o mínimo relacionado com aquilo, que tem as palavras-chave, que tem ali, pô, isso aqui tá parecido, não tô com total certeza, mas eu vou nessa aqui. Então, é basicamente isso aí. Agora eu vou estar falando sobre os 11 tipos de questões que existem para a sessão do TOEFL. E daí eu vou estar acrescentando, assim, botando alguma estratégia a mais que for necessária para cada uma. Vou começar, então, com informação pontual e informação falsa. Informação pontual é uma coisa pontual. Vai estar te perguntando sobre algum detalhe, assim, ó, bem específico do texto. Então, essa é a estratégia que eu te passei. Tu vai ver, tu vai ler a pergunta, vai entender o significado da pergunta, o que ele está te pedindo, tu vai olhar a palavra-chave da pergunta e vai buscar essa palavra-chave no texto. Usa o scanning, escaneia, pegou, imagina, pô, essa aqui é a resposta. E depois tu vai lá e vai conferir essas respostas nas opções. São 4 alternativas, então escolhe ali a que parece mais perto daquilo que tu achou ali. Depois tem a informação negativa. A informação negativa pode ser tricky, pode ser o pega-ratão e tu não pode cair porque eu tô te passando essa informação agora. Ele vai estar te falando para tu marcar a informação errada, ou seja, de 4 alternativas que vão estar ali, 3 vão estar no texto, ele vai estar te perguntando qual das alternativas ali estão no texto, ou seja, 3 vão estar e uma não vai estar. Tu vai ter que marcar a que não vai estar. A estratégia é a mesma coisa, olhar as alternativas, ver ali quais são as palavras-chave, procurar por isso no texto e depois voltar e eliminar que não está no texto, porque vai ser bem fácil, tu vai conseguir achar as 3 alternativas que estão no texto, tu vai ler o texto, vai identificar ela. O que tu não achou é a que tu vai escolher e é isso que tu tem que estar atento. A gente tem também a questão de inferência. O que é inferir alguma coisa? Se eu pegar aqui e falar que eu tenho uma caneta e um pirulito nas minhas 2 mãos, uma em cada mão. Então, eu levantei aqui. Esse aqui é um pirulito. O que eu tenho na outra caneta? Tu pode inferir que na outra caneta, que na outra mão eu tenho uma caneta, porque tu já sabia essa pré-informação. Então, a inferência é basicamente isso. Seguindo a mesma orientação ali que eu já passei antes. Tu vai olhar as palavras-chave, vai buscar no texto e daí tu vai... Muda um pouquinho e tu vai pensar, pô, o que eu posso inferir disso aqui? E é basicamente isso aí. Propósito. Essa é uma questão importante. E eles vão estar te perguntando o porquê que o autor do texto mencionou determinado fato lá no texto, né? E daí tu vai lá ver, tu vai ler, ele vai estar geralmente indicando ali, então vai ser fácil de identificar. Cara, tu vai ter que ler o que o autor tá pensando e pensar na tua cabeça. Pô, o que será que ele tá querendo me falar com isso? Não tem muito mistério nessa aí, então tu vai pegar depois, vai voltar lá e ver as alternativas. Essa é uma questão mais de interpretação, então por isso que
algumas partes é importante tu tá compreendendo. E daí por isso que entra a importância da gente estar primeiro lá no skimming, depois no scanning, aumentando o vocabulário para que a gente consiga realmente entender essas questões desse tipo. Depois a gente tem a questão de vocabulário. Daí, vocabulário é uma parte muito importante da prova, não só pro reading, mas também pro listening, pra estar entendendo, pro writing, pra estar produzindo, e pro speaking também. Tu vai ter que ter um vocabulário, e daí a gente entra na questão de vocabulário. A questão de vocabulário é assim, ele vai estar te falando uma palavra, ele vai estar destacando uma palavra ali do texto, e ele vai estar te perguntando, ele vai estar pedindo para que tu marque a palavra que tem um significado mais parecido com aquela ali. Então vão ser 4 alternativas, daquelas 4 alternativas tu vai ter algumas palavras parecidas, algumas não vão ter nada a ver, mas você vai ter que marcar aquela que tem um significado mais próximo. Cara, essa é uma questão simples, tu precisa ter um vocabulário amplo para que tu chegue nessa questão e não fique perdendo tempo. Tu não pode perder tempo. Se tu vê ali, se tá passando de 1 minuto, tá passando muito tempo, chuta. Não adianta, que é uma questão simples e as outras questões vão estar exigindo mais atenção, mais dedicação. Então, treina o teu vocabulário para que tu chegue nessa questão pronto e não fique lá, não sei. Vai naquela que tu acha que é mais perto, que parece mais perto, na tua opinião, naquilo que tu sabe sobre o inglês. Depois tem a questão de pronome, cara, eu vou passar batido nessa aqui, bem rápido, a questão de pronome. O que são pronomes? It, he, she, it, essas coisas assim. E daí ele vai estar falando, aqui pronome, a que pessoa, a que objeto, a que coisa esse pronome está se referindo. Então tu só vai conferir, vai estar geralmente ali na frase anterior e tu vai conseguir identificar muito fácil. Essa é uma questão que está caindo cada vez menos na prova do TOEFL, então pelo menos vocês conhecem ela agora. Depois tem a de parafrasear. A questão de parafrasear vai estar te apresentando uma frase assim, ó, longa, às vezes média, e ele vai estar pedindo para que tu parafraseie. O que é parafrasear? Apresentar essa frase com palavras diferentes, só que ele vai estar dando as alternativas ali. Então, essa frase aqui, o segredo é dividir essa frase que vai estar sendo apresentada para ti em 3 partes e depois tu começar a pensar, qual é a informação mais importante aqui? Identificar qual é a informação mais importante e depois tu vai estar eliminando nas alternativas aquilo que falta informação, aquilo que não tá rico em conteúdo, não tá tão parecido com o que foi te passado. Então tu vai acabar ficando com uma ou duas que, estão muito parecidas, e aí tu vai ter que ter realmente uma interpretação, tu vai ter que estar dominando bem essa questão para acertar a questão de parafrasear. As últimas 2 questões são a de resumo e a de encaixar. Vou começar primeiro de encaixar, e a de encaixar ele vai estar te passando um parágrafo do texto e vai também estar te providenciando, vai estar te dando uma frase a mais. Ele vai falar qual é o lugar do texto que essa frase se encaixaria mais. E daí entra de novo a importância de a gente estar ligado nas palavras-chave, ler a palavra e, cara, pesquisar ali no texto. Aqui tem essa palavra, aqui não tem. Se tu vê que ali no texto não tem a palavra onde é possível o lugar de encaixar, tu não vai botar ali porque não vai estar conectado. Então tu já vai poder aí riscar fora umas 2 alternativas. Nessas são 5 a 6 alternativas que tu vai ter. Então depois tu vai começar a ver e procurar realmente pelas palavras-chave, procurar pelas palavras de conexão, e tu vai ver, isso aqui faz sentido. Essa informação aqui tá ligada com isso aqui, e daí tu vai estar respondendo isso de maneira certa. E por último, a de summarize, que é de resumo, é a última questão e vale 2 pontos. Eles falam isso na prova do TOEFL, ela vale mais pontos que as outras, porque ele vai estar te pedindo, é um resumo do texto, o texto que tu acabou de ler. A questão de resumo, por ser um resumo do texto que tu acabou de ler, ela pode ser muito tricky, que nem as outras, pode ser enganadora, pode ter um pega-ratão, porque eles vão estar dando fatos que são, totalmente mentira. Tu vai ver ali, tu vai bater o olho, isso aqui não tinha no texto, tu não viu isso, tu sabe que é mentira, então tu vai arriscar. Mas ainda vai ter alternativas que estavam no texto, e é importante que tu preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Vão existir alternativas que estavam no texto, elas são verdadeiras, mas elas não resumem o texto de maneira geral. Então é importante que tu esteja atento. Vão ser 3 ideias que tu vai ter que escolher, vai arrastar ela por umas caixinhas ali, e é importante que tu entenda o texto e veja quais dessas alternativas aqui são as 3 que melhor definem, que melhor resumem a ideia no texto geral. Então, preste atenção nessa questão de resumo, porque ela vale 2 pontos. Essas são as estratégias. Essas são estratégias que tu pode começar a aplicar hoje na tua rotina de estudos, e é isso que eu quero, é isso que eu preciso que tu faça. Cara, não adianta nada tu olhar esse vídeo, tu ter tirado notas, porque é importante que tu tenha tirado notas. Cara, se tu não anotou o que eu falei, tu não vai ter conseguido pegar as estratégias. Então,
Se tu não anotou, volta e anota de novo, cara. Isso era um combinado que a gente já fez na outra aula pra tá anotando, porque senão tu vai deixar tudo escapar. E acabou o vídeo. Acabou esse vídeo agora, tu vai pegar e vai fazer exercícios. Eu tô te passando também essas estratégias por e-mail e eu vou te providenciar também aqui embaixo um link onde tu pode olhar os tipos de questão de uma maneira mais visual. Eu postei esse tipo de questão lá no meu site oficial. Só que eu não tô com as estratégias tão fundo, então lá vai ser mais uma questão visual. O que eu te aconselho? Dá uma olhada no e-mail que eu te mandei hoje, dá uma olhada nesse vídeo mais uma vez, faz as anotações e dá uma olhada nessa questão visual para ter uma referência exatamente como é que são os tipos de questões, para que tu comece a já se acostumar com os tipos de questões que vão cair na sessão do reading. Após isso, tu fez isso, pratica. Eu vou deixar aqui embaixo também um link onde tu pode praticar para o reading de maneira totalmente gratuita. Tu não precisa pagar nada, é isso mesmo, não precisa pagar nada, tu só vai lá e pratica. Faz pelo menos um texto, porque é importante que depois dessa surra de conteúdo, cara, admite, do coração, tudo isso aqui que eu te falei, tu já tinha visto em algum outro lugar? Eu acredito que não. Cara, agora é praticar. E eu quero te pedir um último favorzinho, como sempre. Manda um feedback pra mim, por favor. Porque é isso que me mantém aqui, fazendo meu trabalho, mandando conteúdo. Eu preciso saber o que tu tá achando. Será que eu não tô sendo muito exagerado? Será que eu tô explicando de uma maneira ruim? Tu não tá entendendo? É isso que eu preciso saber. Preciso saber essas estratégias que eu tô te passando estão realmente fazendo sentido pra ti. Tu tá conseguindo entender. E o principal, tá conseguindo aplicar. Porque eu fiz, apliquei e tirei minha nota. Eu tirei 102 e, cara, hoje eu entro em qualquer universidade do mundo. Só que contigo, vai que não esteja acontecendo contigo. Ou o problema é eu, o problema é a estratégia, que eu acredito que não seja, porque essas estratégias são usadas há muito ano no TOEFL, tem gente que tira 120, e eu já tô nesse caminho para tirar o 120 do TOEFL. E, cara, então, tem que aplicar. Se todo mundo tá fazendo é porque, pô, tá dando certo. Então, conta comigo qualquer coisa, qualquer dúvida, tu pode mandar uma dúvida, pode comentar aqui embaixo, mandar direct no Instagram, no WhatsApp, fechou? Tamo junto, bora embarcar e bora fazer o exercício.